Dando continuação à lição 1, se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu convido você a ver também o primeiro vídeo para que você possa seguir uma linha de pensamento e entender essa lição 1, que eu creio que vai ser um diferencial através da Escola de Sobrenatural para enriquecer o seu ministério. Então, se você ainda não teve acesso à lição 1, é um vídeo anterior, você também veja esse vídeo anterior para que você possa então crescer no entendimento, crescer na revelação da palavra de Deus. Então, seguindo o índice que nós iniciamos, eu quero te falar sobre essa primeira ferramenta, que é a autoridade. E sobre a chave, que é o nome de Jesus. É uma chave. E para falar sobre essa autoridade, para que você entenda e tome posse dessa ferramenta, autoridade e da chave, são chaves, o nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda algo. Ministrar na autoridade é provocar milagres. Guarde isso, você vai provocar milagres, você vai imputar, você vai ministrar essa autoridade no nome de Jesus para provocar milagres. É diferente das outras ferramentas. Por exemplo, falando um pouquinho sobre os dons. Quando você recebe um dom, não é algo seu. Não é algo que você tem, mas é algo que vem do Senhor, é algo que vem revelado do Senhor, ou é um poder que pertence ao Senhor e que ele flui através da sua vida. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse contraste da autoridade provocando o milagre, os dons e também uma outra ferramenta que é a unção. Então vamos aqui entendendo sobre a autoridade. Você vai provocar, você vai usar a autoridade, e isso não está ligado ao seu tom de voz, isso não está ligado a uma oração bonita, porque muitas pessoas às vezes escolhem uma oração tão bonita ou muda o seu timbre de voz, o seu tom de voz, como às vezes nós vemos algumas pessoas. Não tenho nada contra se você atua dessa maneira, é uma maneira que você está crescendo, amém, mas queria que você aprendesse sobre isso. Não é o meu tom de voz, não é a força do meu tom de voz ou a intensidade de gritar que vai provocar um milagre. É a autoridade que está no nome de Jesus que me é confiado. Então você tem que entender quem é que recebe essa autoridade. Isso é importante. Quando você vê, por exemplo, uma passagem bíblica de alguns que foram expulsar os demônios que estavam ali numa pessoa, eles foram envergonhados, eles apanharam do inimigo. E o inimigo disse assim: eu conheço Paulo, eu conheço os apóstolos, mas quem é você? Não havia uma autoridade do reino. Então é importante que você seja reconhecido no reino e que você alcance essa autoridade no reino de Deus. Agora, a autoridade provoca, você vai provocar um milagre. E, por exemplo, às vezes eu sempre cito isso, e é importante, algumas pessoas elas mudam. Quando elas estão conversando, como eu estou conversando e falando com você, eu uso aqui como eu estou usando meu tom de voz. Quando eu estou pregando, eu também uso esse tom de voz. Mas há pessoas que na casa dela, que no trabalho dela, ela conversa normal com as pessoas. Mas quando ela vai pregar, quando ela vai ministrar, ela muda, ela parece que ela entra num personagem, não sei exatamente o que acontece. E aí eu vou dar um exemplo para você. Alguns, meu Deus e meu Pai, Senhor
todo-poderoso. E só que quando ela vai conversar com outras pessoas, ela fala como nós estamos falando. O que eu estou tentando te dizer que não é esse comportamento. Se alguém está fluindo assim, está dando certo, amém, irmãos. Eu não estou aqui para te criticar, para te repreender. Eu só estou dizendo que não é essa entonação. Não, a autoridade não vai estar nessa entonação de você ter que dar um grito mais forte, de você ter que usar energia na sua fala para provocar um milagre. Não, o poder estará na autoridade que está no nome do Senhor Jesus. E Ele nos confia essa autoridade para delegarmos essa autoridade, e o nome dEle vai provocar, não a minha força, não a intensidade da minha voz, não o estilo da minha voz, não o tipo da minha oração, se ela é bonita ou se ela é feia. Ela tem que ser direcionada, e isso eu vou te ensinar. Você trabalhando direcionadamente, você vai produzir mais depressa. Os milagres, eles vão fluir mais depressa através da sua vida. Então, fluindo na autoridade, ou ministrando na autoridade, você provoca um milagre, você cava um milagre, você trabalha um milagre. Agora, no dom, quando você alcança do Espírito Santo, ele lança sobre você dons, e entre um dos dons, o dom de curar. Então eu vou te dar um exemplo de como funciona o dom. É diferente de ministrar a autoridade. O dom, vou te dar um exemplo, por exemplo, de um compositor. Vamos dizer assim, qualquer pessoa que ela tenha boa vontade e que ela tenha perseverança, ela pode compor uma música, uma adoração, ela pode compor um hino. Porém, talvez, se ela não tem um dom, ela pode demorar um bom tempo para que ela componha isso. Pode demorar um ano, um mês. Ela pode pedir ajuda de outras pessoas, e ela vai ali fazendo versos, criando uma estrofe, vai criando um refrão. Às vezes ela muda aqui, ela muda ali, e ela consegue. O que eu estou querendo te dizer é que se você esforçar, você vai conseguir. Hoje há recursos que nós ficamos de boca aberta. Às vezes você pega um recurso de criar melodia. Se você não sabe disso, então saiba. Você põe no computador e ele cria melodias aleatoriamente que você fica, meu Deus! E aí a pessoa põe uma letra em cima daquela melodia. Ele já tem algo que é dado, uma base que é criado tudo por computador. E aí fica fácil para uma pessoa compor, porque aquela melodia ajuda com que ele coloque a letra. Como algumas pessoas que elas fazem traduções, ou um outro nome que eu não me recordo agora, mas ela pega uma música internacional e ela faz uma versão, essa palavra, uma versão. Ela faz uma versão na nossa língua. Então ela consegue criar, ela consegue desenvolver, mas demora um tempo e um pouco mais de esforço. No dom é diferente. A pessoa que tem o dom para compor, para ser um compositor, muitas vezes, uma das maneiras, essa pessoa recebe uma inspiração. Ela é inspirada, muitas vezes dormindo, para você entender. A pessoa está dormindo e durante o sonho ela já tem a letra e a música que vem completa sobre ela. Isso é um dom. Ela acorda e já escreve, ou grava, ou põe aquilo e já está pronto. Praticamente 90 e pouco por cento já está pronto. Por quê? Porque vem por inspiração, vem por um dom. Essa pessoa, ela não se esforça, acontece. Uma pessoa que tem dom, porque a palavra diz dons de curar, não um dom, mas diz dons de curar. E esse é um dos como diz a palavra, dons. É o único dom que fala dons. Os outros são dom, mas esses são dons de curar. Então são dons. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe um dom de Deus e que Deus vem sobre ela para operar naquele momento, aleluia, ela se aproxima de um cego e os olhos do cego se abrem, sem muito esforço, sem muito trabalho. Acontece, a pessoa se aproxima e o dom ele manifesta e os milagres acontecem
como num piscar de olhos. É um dom, é algo que flui. É lindo isso. Porém, ainda que a pessoa não tenha esse dom que aconteça depressa, nós podemos usar a autoridade para provocar o milagre. E isso é fantástico. Então, entendemos um pouquinho sobre a autoridade, sobre como funciona um pouquinho do entendimento dos dons, que ele flui, que ele acontece independente de esforço. E no dom muitas vezes tem que ter um esforço, mas ele não está na altura da sua voz ou na beleza das palavras que você vai usar, e sim palavras direcionadas especificamente, como comandos de ordem e como decretos. Então, quando você decreta com autoridade, aleluia, e você tem o crédito, então os seus decretos, eles vão se tornar realidade. E é isso que Jesus dizia: se você alcançar fé do tamanho, ou semelhante, vamos dizer isso, semelhante a um grão de mostarda que cresce, que é crescente, você vai dizer a este monte: saia daqui e vai para lá. O que Jesus está dizendo? Que você vai ultrapassar barreiras que são gigantescas. Que você vai ultrapassar, você vai provocar coisas que eram impossíveis. Você vai provocar em Deus milagres que seriam impossíveis aos homens. Ele vai realizar através da sua vida. E entendendo também um pouquinho sobre a terceira ferramenta, a unção, que mais para frente nós vamos falar sobre essas três ferramentas, mas falando sobre a ferramenta da unção, você vê a unção em funcionamento. Uma das vezes que é notório isso, é quando a mulher de fluxo de sangue, ela vai ao encontro de Jesus determinada, ela sai da casa dela enferma, mas ela volta para a casa dela uma vencedora, ela alcançou o milagre. Então diz que no meio daquela multidão, a mulher tocou Jesus e dele saiu virtude, ou dele saiu poder. Então dele saiu a unção. Essa virtude e esse poder é a unção que saiu de Jesus, porque ele diz assim: alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. O poder saiu de Jesus e tocou aquela mulher, como ela se tornou um ímã. Você pode se tornar um ímã para atrair essa unção, para te capacitar, para te abençoar, como também para abençoar. Uma vez que você está cheio, você vai abençoar a vida de outras pessoas. Então, a unção é uma ferramenta, e a palavra diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e esse saiu por todos os lados, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os cativos, iniciando um ministério de poder. Então você entende que a autoridade é provocar o milagre. E a unção também, quando você está ministrando debaixo da unção, a unção alcança também as pessoas e realiza-se um milagre. Mas se você não está ainda fluindo em unção, e nem sempre estamos fluindo na unção ou nos dons. Eu, por exemplo, tenho essa distinção. Às vezes eu não estou sentindo a unção que está fluindo através de mim, a unção de Deus que passa por mim para fluir. Às vezes eu não recebi dons, como por exemplo de palavra de revelação para cura, de palavras de conhecimento, mas eu tenho uma ferramenta que nunca, aleluia, eu vou deixar de usar, que é a autoridade no nome de Jesus. Ela sempre estará à minha disposição. Se eu não estou sentindo a unção, se eu não estou sentindo que o dom está operando, eu tenho ainda esta ferramenta, que é uma ferramenta fantástica, que moveu e move o meu ministério de uma maneira sensacional, espetacular. E eu vou seguir falando sobre autoridade. Então, falando aqui sobre autoridade, eu quero te dizer que nós temos níveis, como por exemplo, uma pessoa que é alistada
no exército, ela entra como soldado. Mas ela pode seguir carreira e ela pode crescer e alcançar outras patentes, outros níveis. Por exemplo, uma pessoa pode começar como soldado e se tornar um tenente, um capitão, um general. Ele pode iniciar de uma maneira simples, usando o meio inicial e básico. Por exemplo, qual que é o meio inicial e básico? Todas as pessoas que entram para o exército, elas recebem um kit. E esse kit, ele é primário. O que a pessoa recebe nesse kit? Ela recebe um cap, ela recebe uma farda, ela recebe um coturno e ela recebe um fuzil. Mas se essa pessoa, todos recebem isso, mas se essa pessoa seguir carreira no exército, ela pode um dia dirigir um tanque de guerra. Se essa pessoa ela segue estudando, crescendo, ela um dia pode chegar a ser um comandante, um general, mas ela iniciou como todos, como um soldado. O que eu estou querendo te dizer? Que quando nós aceitamos a Jesus, no básico da salvação, no básico, no início, nós já recebemos a autoridade. Essa autoridade no nome de Jesus já é dada, porque você veja que os primeiros discípulos, antes da unção, antes dos dons espirituais, eles receberam essa autoridade. Então ela está no básico. Porém, nós podemos crescer. E é importante você entender isso. É importante você entender que uma pessoa, ela entra para o exército, ela recebe um fuzil. Mas ela não sabe atirar com esse fuzil. E se alguém não treinar ela, se alguém não ajudar ela, ela não vai poder se tornar alguém útil no exército. Então ela entra para que ela seja treinada, para que ela aprenda. Não adianta pegar o fuzil e guardar num lugar e no dia que precisar de usar o fuzil, não saber colocar munição, não saber como fazer com que ele funcione. Então não adianta você receber uma autoridade e você não saber como funciona essa autoridade, como fluir nessa autoridade, e também não se deter em partes que você recebe, ou em momentos, em níveis que você recebe, você parar e pensar que é só isso que o Senhor tem para você. Não. Deus tem mais para você, existe mais de Deus para você. Oh, glória a Deus! Então, é importante, muito importante você começar a aprender sobre autoridade. Então vamos entender que a autoridade, ela tem que ser executada, ela tem que ser exercida. Então, vamos dizer que você tem um filho pequeno e tem um horário, você estabelece um padrão saudável que ele precisa dormir no máximo 9 horas, porque talvez no outro dia ele tem escolinha, ele tem os seus afazeres e ele precisa estabelecer uma disciplina de dormir às 9 da noite. Um exemplo. E aí, quando chega às 9 da noite, ele está vendo lá um programa interessante, ou está num joguinho interessante com o seu celular, ou num próprio game que ele possa ter, um exemplo. E então você vai dizer, olha, já deu o seu horário. Mas às vezes ele não quer obedecer, ele quer seguir e manter mais um pouco. Então você usa a autoridade de pai, e você que é mãe, de mãe. E você vai lá, se for preciso desligar o aparelho, você vai desligar. Se for preciso colocar ele na cama, você vai colocar. E você vai usar a sua autoridade, a autoridade que você tem como pai e como mãe. Quando Jesus nos dá autoridade no nome dele, ele espera que nós venhamos a utilizar essa autoridade, que nós venhamos, aleluia, a exercer essa autoridade e através dessa autoridade provocar reações no reino da terra com a intervenção do reino dos céus.
Ele vai usar a nossa vida. Então, eu sempre dou um exemplo na igreja, que se você está lá ministrando, ou você está num determinado lugar e entra ali, na igreja é para você entender melhor, entra ali um cãozinho, um cachorro, puxa vida, na igreja não é lugar naquele momento para ele estar, no momento de culto, então é necessário que ele saia dali, por mais que você possa amar a ele, que você tenha dó, ele tem que sair dali, para ele não fazer sujeira ali nos lugares errados, não tirar a distração de outras pessoas, mas não adianta você somente pedir, cachorrinho, sai daqui, aqui não é o teu lugar. Quanto mais com carinho ou dessa maneira você falar, mais ele vai se aproximar de você. Então você tem que usar uma autoridade de executar coisas que vão resolver, que ele vai sair, que você vai conseguir tirar ele dali naquele momento. Um exemplo, e você tem que aprender que isso tem que ser utilizado no reino de Deus, que você tem que se cingir dessa autoridade para provocar os milagres, para provocar a intervenção, como eu disse, do reino dos céus sobre a terra. Então há uma autoridade no nome de Jesus, Jesus nos deu essa autoridade. Agora você tem que entender que isso é uma promoção, que quando você descobre isso, você está sendo promovido, você está sendo convocado, você está sendo eleito, você está sendo delegado, como Jesus enviou os 12, enviou os 70, e como Jesus disse, esses sinais acompanharão os que creem. Então isso se revela que é para a sua vida. Isso se revela que é para você também, como igreja, usar e utilizar essa autoridade para que a igreja seja beneficiada através dessa autoridade, mas Deus vai usar a sua vida. Ele vai confiar, Ele já confiou a você. Essa é uma herança que Jesus conquistou, a autoridade no seu nome e que Ele deixou para nós. E é uma chave. Então essa é uma chave que você precisa agarrar hoje e você precisa imputar. Você precisa lançar essa autoridade ministrando, e quando você descobre isso, você vai descobrir um reino de poder, você vai descobrir que você pode, no nome de Jesus, executar coisas extraordinárias e provocar milagres fantásticos. Veja que Jesus espera que nós venhamos a entender sobre a autoridade no seu nome e que nós possamos utilizar essa autoridade. No livro de Marcos 4, no versículo 35, o livro de Marcos 4, no verso 35, fala sobre a passagem bíblica onde Jesus acalma a tempestade. Essa palavra é um ensinamento sobre autoridade e sobre aquilo que Jesus espera de nós, e é uma revelação fantástica. Eu quero compartilhar com você, isso é muito forte. Então diz as Escrituras que os apóstolos e discípulos estavam no barco com Jesus, mas nesse momento Jesus repousava na polpa, sobre uma almofada ele descansava. E diz que um temporal se levantou, os ventos e as ondas combatiam aquele barco, aquela navegação, e eles já tinham feito de tudo no natural e estavam a ponto de afundar. Então um deles vai a Jesus, acorda Jesus e diz: Senhor, não te importa que estamos perecendo? Jesus levanta, e Jesus levanta desapontado. Jesus, ele está tão desapontado que ele diz assim: homens de pouca fé. Então Jesus, ele praticamente repreende os seus discípulos decepcionado,
porque ele esperava uma atitude dos seus discípulos. Você que é discípulo, Jesus está esperando uma atitude sua. A sua atitude, ela vai honrar a Jesus, ela vai honrar a sua própria vida, o seu ministério e vai ajudar a vida de outras pessoas. A palavra diz que Jesus diz, homens de pouca fé. Então Jesus, ele vai ao vento e diz para o vento, ele lança uma palavra sobre o vento e diz assim, acalma-te. E o vento se aquieta, acalma no mesmo momento. Olhando, isso é interessante, para as águas, Jesus dá um comando de ordem. Águas, aquietam-te, acalmam-se. Imediatamente as águas se acalmam. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que ele deu autoridade e ele esperava que alguns daqueles discípulos e apóstolos se levantassem naquele momento, não no natural, porque eles já haviam jogado a carga do navio para fora, eles já haviam, creio que, mexido na vela, abaixado as velas, eles já haviam mexido no leme para direcionar o barco de frente para as ondas para não tombar, e haviam feito tudo no natural, mas nenhum deles tomou uma atitude de usar a autoridade que lhe foi delegada no nome de Jesus. Então Jesus, ele ensina e ele demonstra como fazer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, eu esperava que alguns de vocês se comportassem dessa maneira. Vejam como é. Água, acalma-te. Água, acalma-te, e vento, aquieta-te. Mas ele esperava que alguns dos apóstolos e discípulos dissessem, em nome de Jesus, águas, acalmam-se. Vento, aquieta-te. E imediatamente elas obedeceriam. E isso é algo maravilhoso que nós vamos aprender lá na frente, nos 5 passos de como ministrar aos enfermos. Você tem que seguir esse estudo, porque é uma série que vai levar você a saltar para um novo nível. Nessa aula eu estou ensinando sobre autoridade e herança que Jesus conquistou para nós. E o que Ele espera de nós. No meu ministério, no início, eu tinha dificuldades, eu tinha preconceitos, eu tive fracassos, e eu quero revelar isso para você. E o Senhor, Ele fez com que essas dificuldades, essas fraquezas caísse por terra. Eu creio que isso vai acontecer na sua vida. Eu creio que essa escola, ela vai te ajudar a saltar para um novo nível, para uma vida de milagres. Então, no meu ministério, quando eu comecei a orar por imposição de mãos com pessoas enfermas, essas pessoas não eram curadas. Aconteceu uma vez, a pessoa não foi curada. Orei por uma segunda pessoa, ela não foi curada. Orei por uma terceira pessoa, ela não foi curada. E então eu acreditei que esse não era o meu chamado. Eu acreditei que isso não era para mim. Eu acreditei que o meu chamado era para pregar a palavra, ganhar almas para Jesus, mas sem demonstrar esse poder, sem ter um evangelismo de poder, porque você pode evangelizar, você pode ganhar almas para o Senhor, mas você pode fazer isso demonstrando e vivendo o poder de Deus através dessas chaves e dessa herança. Então, o que aconteceu? Como não acontecia isso na minha vida, isso foi uma frustração e um medo, a vergonha de você ministrar outras vezes e não acontecer em público. Então, quando eu fui ativado pelo Dr. Randy Clark, o apóstolo Randy Clark, ele ativou na minha vida e me ensinou sobre a autoridade através dessa escola. Então a minha mente mudou, a minha mente foi transformada. O que eu quero te dizer e que eu quero te ensinar ainda sobre a autoridade? Vamos dizer que você entra numa empresa e você começa a trabalhar em serviços gerais que
muitas vezes é o princípio que uma pessoa entra numa empresa, ela inicia trabalhando com serviços gerais. Mas vamos supor que, de repente, o dono ou um chefe maior lá, uma autoridade, ela vê em você capacidade, qualidade, confiabilidade, ela decide te dar uma oportunidade de te promover e levanta você numa promoção para ser chefe de um setor. Você não pode pensar mais como serviços gerais. Você não vai poder mais colocar a mão para fazer, você vai ter que ensinar, delegar, corrigir e ajudar pessoas a fazer, mas a sua função é delegar, ensinar, incentivar, corrigir. Então você tem que mudar a sua maneira de pensar e de se comportar. Se essa palavra entrar no seu coração, a palavra e a revelação vai te promover, não para você ser orgulhoso, não para você ser prepotente, não para você abusar de autoridades, mas para você crescer no reino de Deus e ser um instrumento para o Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Lembre-se da motivação do coração. Então, você tem que pensar agora, se você for promovido a um chefe, como um chefe de setor, como age um chefe de setor, como você vai produzir naquilo que você foi promovido, para que você então alcance a expectativa daquele que te promoveu. Então há expectativa no Senhor para a sua vida e você precisa crescer na graça, no entendimento e no poder para você então estar em conformidade à palavra de Deus, agradando o Espírito Santo, agradando o Senhor. É claro que Ele vai te amar independente de tudo isso, como eu ensinei no início, que o mais importante é você ser amado, mas essas coisas vão acontecer naturais e ela não será um peso para você, ela será uma glória para você. Então eu quero te ensinar um pouco das minhas dificuldades, que eu creio que as minhas dificuldades, quando você assiste o canal e você vê a quantidade de milagres criativos que tem nesse canal, é impressionante o quanto o Senhor tem operado coisas extraordinárias. Quantos cegos de nascença, quantos surdos mudos, quantos paralíticos, quantos cancerosos curados pelo Senhor através do ministério. Então, tudo isso se tornou possível porque eu entendi que a autoridade estava à minha disposição, então a minha mente foi transformada e a minha mente entendeu que eu precisava me mover, que era o desejo de Deus, me mover em autoridade. Então eu passei no Senhor, porque é Ele que realiza, a provocar esses milagres e é o que Ele espera de você. Então a minha maneira de ministrar no início era uma maneira de entregar tudo para Deus. Era uma maneira de chamar Deus para fazer aquilo que eu não sabia fazer ou que eu não conseguia fazer para Ele. Era Ele, aleluia, ou melhor, o poder dele que ia realizar, mas eu estaria fazendo, só que eu não entendia. Então eu chamava o Senhor para realizar. Então eu quero te ensinar aqui um princípio fundamental e que ele foi muito importante na minha vida e que eu creio que ele vai ser importante, e essa revelação ou esse entendimento ou essa sacada ou essa algo que você vai pegar agora vai fluir diferente na sua vida. Você vai olhar de uma maneira diferente e vai mudar a história da sua vida, da sua ministração, do seu ministério, daquilo que Ele espera de você, dessa autoridade. Então, houve um momento nas nossas igrejas, na minha igreja, que nós não orávamos mais por imposição de mãos, e orávamos por uma caixinha de oração com os pedidos de oração. Não tenho nada contra isso, isso funcionou na minha vida lá no passado, só que era uma pequena quantidade de curas esporádicas, de milagres esporádicos. Passava algo hoje, às vezes passava 2 meses, 1 ano para ver uma outra manifestação de glória. De vez em quando alguém dava um testemunho
E nós tínhamos uma igreja completamente doente, os lugares que eu ministrava as pessoas continuavam doentes, e a realidade hoje é outra, porque eu mudei a maneira de ministrar seguindo o exemplo do Mestre, aprendendo com o Mestre Jesus Cristo e seguindo os passos do Mestre, sendo um discípulo que aprendeu a falar igual a Ele, a andar igual a Ele, a ensinar do reino de Deus igual a Ele, curar enfermos no nome dEle, igual Ele fazia, e provocar milagres no nome dEle, através do Espírito dEle, através do poder dEle, e como Ele realizou esses milagres e deixou essa herança, deixou essa chave dizendo: vocês farão as mesmas obras que eu fiz e farão ainda obras maiores. Então, a minha maneira de ministrar era chamar o Senhor para fazer para mim. Então, quando eu ia orar por uma pessoa, eu chamava o Senhor. Eu não estou dizendo que se você chamar o Senhor, Ele não vai realizar. Eu quero te mostrar aqui um princípio, como eu estava falando no início, que vai revolucionar. Você não vai ver Jesus dizendo assim: ore pelos enfermos e eles serão curados. É claro que você vai achar na Escritura uma passagem bíblica dizendo assim: se há alguém doente na igreja, chame as autoridades, os presbíteros, os obreiros, orem e a oração da fé vai provocar um milagre. Amém. Conhecemos essa palavra. Mas Jesus disse assim, Jesus não disse: orai pelos enfermos e eles serão curados. Jesus disse: cure os enfermos em meu nome. Isso muda tudo, irmãos. Isso é diferente. Jesus não disse assim: ore para que ele seja curado. Não, ele disse: cure em meu nome. Quando você vai orar para esperar algo acontecer. Mas quando você parte seguindo o princípio, o ensinamento de Jesus, você não vai esperar, você parte para resolver. Cure os enfermos em meu nome. Esta é uma ordem direta, esta é uma direção, é uma autoridade que nos é confiada direta de Jesus. Então há uma diferença em orar e há uma diferença em curar em nome do Senhor Jesus. Então, no modelo antigo, eu fazia uma oração que às vezes eu considero até como uma oração longa, uma oração comprida, uma oração extensa. E nessa oração, às vezes, eu buscava algumas palavras bonitas, alguma palavra boa que pudesse até mesmo ajudar o meu irmão. Então, eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas, elas, não era o meu caso, mas algumas pessoas, elas vão orar por cura, por exemplo, ou por cura, vamos colocar assim, para provocar um milagre de cura. A pessoa vai orar e aí ela começa a falar da vida do irmão, as qualidades. Um exemplo, não que isso seja errado, mas isso é na hora da intercessão. Isso é na hora de você interceder, apresentar essa pessoa para Deus. Você está contribuindo para as bênçãos dessa pessoa. Então vou dar um exemplo. Aí a pessoa vai orar por cura, por uma doença que ela tem. Aí a pessoa fala: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, veja esse irmão, essa irmã, ele é um dizimista fiel, ele não falta em nenhum culto, ele é um pai exemplar, todas as reuniões ele está aqui, e você vai demonstrando para Deus as qualidades daquela pessoa, a pessoa vai demonstrando. Mas Jesus disse: cure os enfermos em meu nome. Então eu aprendi um princípio que o primeiro é esse: cure os enfermos em meu nome. Não ore pelos enfermos, eles vão ser curados. Então, se Jesus deu essa ordenança, eu devo seguir o que Jesus me ensinou: curar os enfermos em nome dele. Então, quando eu vou ministrar, eu ministro delegando como Jesus fazia. Então, vou te dar um exemplo. Quando a sogra de Pedro estava enferma na cama, e ela não tinha forças, ela não tinha ânimo, ela não tinha condição de estar ali executando as tarefas, mesmo de preparar uma alimentação e de cuidar da própria casa, porque ela estava enferma, ela estava indisposta. Jesus não fez uma oração para mudar aquele quadro.
Jesus falou e repreendeu a febre. Olha que coisa extraordinária. Jesus, ele dá um comando de ordem, ordenando que a febre saísse dela. E quando Jesus ordena que a febre saísse, imediatamente a febre obedece e deixa a sogra de Pedro, e ela então levanta, prepara ali o alimento e os afazeres, completamente liberta e curada. Nós vemos inúmeras vezes Jesus muitas vezes fazendo uma pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Veja, eram delegações. Jesus delegava e falava com as coisas. Vista, enxergue. Dizia assim, a menina morta. E Jesus disse assim: Talita cumi, menina, levanta-te. Imediatamente ela veio à vida. Aquele moço, o filho da viúva de Naim, Jesus, ele dá um comando de ordem e o moço se põe sentado imediatamente. Não foi feito ali uma oração, e sim foi dado comando de ordem. Quando eu aprendi a dar comandos de ordem, a minha vida mudou. A minha ministração mudou e o número de pessoas curadas, libertas e transformadas multiplicou na minha vida em tempo recorde. Porque pense comigo, se você faz uma oração muito grande, muito longa, e está havendo uma cura progressiva, está tendo progresso, talvez você tenha que repetir toda aquela oração. Mas quando você está dando comandos de ordem, você fala com a enfermidade, você vai direto no ponto. Se você precisa repetir, você vai continuar dando comandos de ordem, seguindo a direção do Espírito Santo, e os milagres vão acontecer mais depressa, em tempo recorde na sua vida. As coisas se sujeitarão não a você, não à sua autoridade, mas na autoridade que lhe foi confiada no nome de Jesus. Então eu aprendi a lidar com as causas das doenças. Então nós vamos aprender, como eu disse mais para frente um pouquinho na segunda aula, sobre os 5 passos de como ministrar cura, que eu creio que vai ser fantástico para a tua vida. Você não pode deixar de ver esse vídeo, a próxima aula, 5 passos de como ministrar cura aos doentes. E já estou te ensinando um pouco aqui. Então, lá você vai aprender a lidar com as causas da doença e dar comandos de ordem, seguindo aquele princípio. Por exemplo, que Jesus disse: vento, aquieta-te. Águas, aquietam-te. E o vento aquietou e as águas se acalmaram imediatamente. O que eu quero te dizer é que no reino natural a febre não tem ouvido. No reino natural, o câncer não tem ouvido. Ele é uma doença. No mundo natural, nosso mundo, o vento não tem ouvido. No mundo natural, as águas não têm ouvido. Não tem uma orelha para ouvir. Mas no mundo sobrenatural, todas essas coisas se sujeitam ao poder que há no nome de Jesus, a autoridade que há no nome de Jesus e que é confiada a nós. Então, quando hoje eu vou ministrar aos doentes, eu falo com as coisas. Por exemplo, eu vou ministrar sobre um cego, eu falo com o olho, eu falo com a retina, eu falo com a córnea, eu falo com o nervo óptico, eu falo com as películas da catarata e ordeno, dou comandos de ordem no nome de Jesus, e eu tenho visto milagres impressionantes acontecendo em tempo recorde na maneira de ministrar. Então o que eu quero que você entenda, que eu vejo como suma importância, algo que vai revolucionar o seu ministério, é que Jesus nos delegou algo. Jesus deu para a igreja e para os discípulos a autoridade. Então vamos simbolizar o meu iPad como uma autoridade, simbolizando uma autoridade que eu recebi. Eu recebi, então, isso aqui eu vou chamar de autoridade para você entender. Quem me deu essa autoridade foi o Senhor Jesus, porque eu sou a igreja. Porque eu creio, como nós lemos nos versículos atrás, estes sinais acompanharão os que creem. E porque eu sou discípulo de Jesus, eu tenho direito
Jesus conquistou essa herança para mim e eu tomo posse, recebo a chave e agora estou aprendendo a usar essa autoridade. A autoridade que Jesus deu a Pedro, que disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra é ligado no céu. E o que desligardes na terra é desligado no céu. Então, Pedro recebeu autoridade e passou a usar essa autoridade. E nós vemos Pedro utilizando essa autoridade quando estava Pedro e João indo para a Porta Formosa. Pedro e João indo para a Porta Formosa, eles se depararam, veio ali o encontro dele, ou eles se depararam com um coxo de nascença, desde o nascimento. E esse, vendo eles, pediu como pedia para todos esmola. E eles começaram a olhar para aquele homem de uma maneira diferente, porque eles estavam cheios de autoridade. A fé deles havia crescido por experiências que estavam vivendo. A sua fé vai crescer conforme as experiências que Deus vai permitir que você viva. E naquele momento, Pedro diz: eu não tenho nem ouro, eu não tenho nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pegando-lhe, tomando-o pelas mãos, o levantaram. Imediatamente, diz a Escritura, que as pernas desatrofiaram e a deficiência desapareceu. Aquele homem ficou completamente curado e eles ganharam muitas almas aquele dia por causa deste milagre. Então foi ali usado a autoridade. Eles ministraram em nome de Jesus. Veja que não foi feita uma oração longa, que não foi feita uma oração que necessitava repetir. Simplesmente eles curaram o enfermo em nome de Jesus, seguindo esse princípio e essa ordem, esse chamado que Jesus deu para nós. Então, a minha maneira primária de ministrar era transferir tudo para o Senhor. Então, Jesus me deu, agora simboliza isso, Ele me deu essa autoridade. Se eu pego essa autoridade e eu guardo ela, e então eu vou ministrar ao enfermo, eu chamo o Senhor para o Senhor fazer aquilo que Ele deu para mim fazer. Agora eu vou e falo: Senhor, venha então sobre essa pessoa e ministra sobre ela. Muito bem, muitos são curados dessa maneira, amém, mas eu estou fora do chamado, eu não estou me encaixando na ordem que Jesus me deu. E o que eu quero te dizer? Que talvez você faça uma oração longa, demore, e você ministrando com as causas da doença, curando o enfermo em nome de Jesus, não fazendo uma oração, você vai obedecer o chamado, vai entender que Jesus te chamou e os milagres vão acontecer mais depressa e eu creio que será algo extraordinário. Então, em vez de eu chamar o Senhor para fazer, porque se eu guardo essa autoridade, nisto que eu recebi eu estou como inútil. Eu recebi autoridade, eu não uso a autoridade, eu chamo o Senhor para fazer o que Ele me deu para fazer. Se Ele me chamou e me deu autoridade para fazer, eu devo fazer. Então, eu vou fazer, mas a glória é dele, porque quem vai curar é Ele. A autoridade não é minha, a autoridade é dele. Eu só vou imputar e usar essa autoridade e com comandos de ordem, delegando sobre o enfermo, e eu te garanto, vai mudar a sua vida, vai mudar a história da sua vida, do seu ministério. Assim mudou a história da minha vida e do meu ministério. Quando eu entendi que a autoridade foi me delegada, que eu deveria tomar uma posição, porque Jesus, Ele não levantou contente. Lá daquele barco que ele estava sobre a almofada descansando, ele não levantou contente, ele levantou decepcionado. Então todas as vezes que você transfere de novo para o Senhor aquilo que Ele confiou a você, você decepciona o Senhor. Então hoje eu creio que você deveria de seguir o ensinamento de Jesus, a ordem de Jesus, a palavra do Senhor e tomar um posicionamento de, no nome do Senhor Jesus, provocar milagres extraordinários, dando então comandos de ordem no nome de Jesus,
falando com as coisas, como eu ensinei que no reino sobrenatural as coisas se submetem ao nome de Jesus e obedecem ao nome de Jesus. Esse é o princípio para curar o enfermo, esse é o princípio para expulsar um demônio. Então, se você entender isso, a sua ministração, ela vai acontecer em tempo recorde. E então, dentro dessa primeira lição, quem está apto para ministrar cura, ou ministrar cura, ou libertação, ou produzir no nome do Senhor Jesus sinais, prodígios e maravilha, nós vimos que isso é para a igreja, é para os discípulos e é para aqueles que têm fé, aqueles que creem. Se você tem essas três coisas, você é a igreja, você tem fé e você é um discípulo, você pode ministrar segundo a palavra de Deus sobre a vida de outras pessoas. Mas o que eu te aconselho é que você tenha um líder, que você tenha um mentor que vai te ajudar para você não andar debaixo de desobediência, de desordem. Você deve de santificar a sua vida, é um conselho que eu te dou, santifica a sua vida, porque o mais importante não é curar os enfermos, o mais importante não é fluir em poder, o mais importante é ir para o céu, o mais importante, o maior título que você pode ter, maior do que apóstolo, maior do que pastor, maior do que um levita, é ser um filho e ser amado. Então agora nós vamos terminar esse estudo, essa aula, e eu convido você a estar na próxima aula, que eu vou estar falando sobre os 5 passos de como ministrar aos enfermos. Eu sei que isso será uma ferramenta que vai te ajudar. Então, por favor, compartilhe se você gostou deste vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, e possam crescer nos seus ministérios. Há uma promessa que Deus fez para mim, que ainda que os meus pés não chegassem em regiões, em lugares, a palavra chegaria e os testemunhos chegariam. Assim tem acontecido com algumas pessoas que têm dado meu testemunho, como o meu grande amigo Randy Clark, meu pai na fé espiritual, que transferiu essa unção sobre a minha vida. Então, me ajude, compartilhe esta palavra, assista o próximo vídeo, se inscreva no canal, dá um like, que é um joinha lá, dá um joinha, que isso vai me ajudar ao canal crescer. E quando você se inscrever, tem um sino. Então se você clicar naquele sino, isso vai ser um sinal que você vai dar para que as novas publicações, mensagens que eu lançar, você vai receber em primeira mão. Então, fica aqui o abraço do apóstolo Marcelo Casagrande, que Deus te abençoe através dessa palavra, que você cresça no entendimento, na graça, e siga então o próximo ensino, a próxima aula no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, um grande abraço.